Os análogos do GLP-1, muito conhecidos por nomes comerciais tais como Ozempic, Saxenda, revolucionaram o tratamento da obesidade. Pela primeira vez, nós temos drogas seguras e realmente eficazes no emagrecimento. Mas como o remédio perfeito não existe, nem tudo são flores. Esses medicamentos possuem efeitos colaterais que incluem azia, refluxo, constipação, diarreia e má digestão. E outro grande problema é o preço. O tratamento típico custa em torno de R$1.000 por mês. E como se não bastasse, assim como ocorre com qualquer intervenção para emagrecimento, quando as pessoas param a medicação, o peso volta. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Agora imagine que um estudo mostrasse que existe uma alternativa de baixo custo, de estilo de vida, que é capaz de manter o peso perdido, mesmo naquelas pessoas que interrompem o uso da medicação. A boa notícia é que esse estudo aconteceu, e a má notícia é que a gente não viu nenhuma manchete, nenhuma reportagem por aí na mídia contando que ele aconteceu e qual foi o resultado. E sabe o que é mais incrível? É que a gente vê manchete sobre todo tipo de besteira, todos os dias, sobre estudos que não têm nenhuma relevância, sobre estudos que, do ponto de vista científico, são extremamente frágeis. E, no entanto, algo que poderia ter um impacto incrível em termos de custo e de saúde é recebido com grilos. Bem, deixa eu começar dando um background para vocês. Esses medicamentos, chamados análogos do GLP-1, que a gente costuma chamar pelo nome comercial, Ozempic, Saxenda. Pois bem, esses medicamentos foram originalmente aprovados para diabetes e o emagrecimento foi percebido rapidamente como um efeito colateral da medicação. Hoje em dia, a esmagadora maioria das prescrições dessa classe de medicamentos tem como objetivo o emagrecimento. E a gente explica isso em mais detalhes num episódio do podcast Comida Sem Filtro, episódio número 88. A gente vai enviar o link para quem estiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. Pois bem, a dose máxima do Ozempic é de 1 mg e essa é a dose utilizada para o tratamento do diabetes. Mas a semaglutida, que é a medicação que tem no Ozempic, ela é vendida nos Estados Unidos e já está aprovada para venda no Brasil com o nome Wegovy. E ali a dose é 2,4 vezes maior, ou seja, mais do que o dobro da dose máxima do Ozempic. No estudo que foi utilizado para a aprovação dessa droga pelo FDA, pacientes obesos foram sorteados, foram randomizados para uma intervenção de estilo de vida que consistia em uma orientação para reduzir em 500 calorias a sua dieta mais atividade física, versus a mesma coisa juntamente com a semaglutida 2,4 mg. E houve uma perda de peso incrível, de quase 18 quilos, em cerca de um ano naqueles que estavam usando a medicação e uma perda negligenciável de cerca de 2 quilos naqueles que estavam usando o placebo, muito embora eles tivessem acompanhamento nutricional constante para tentar manter uma dieta de fome durante um ano. Porém, quando as intervenções terminaram, tanto a medicação como a orientação dietética, houve reganho do peso. Em um ano, mais de 2/3 do peso perdido havia sido recuperado, o que não deveria ser surpresa, porque a gente sabe que o corpo tem uma memória do peso e ele vai tentar atingir novamente aquele peso inicial. E o que chama atenção e é importante a gente salientar é que até então não havia ocorrido nenhum estudo que tivesse demonstrado uma intervenção dietética ou de estilo de vida que impedisse esse reganho de peso após a parada do tratamento com os remédios.
E era por isso que a gente ouvia e ainda ouve muitos profissionais de saúde dizerem que o uso desses medicamentos deve acontecer a longo prazo, por tempo indeterminado. E eis que surge um novo estudo mostrando uma intervenção eficaz. E esse estudo é do Virta Health. E aqueles que me acompanham já ouviram falar várias vezes dessa empresa. Rapidamente, o Virta é uma empresa americana que oferece um pacote tecnológico para permitir o controle e a remissão do diabetes utilizando dieta cetogênica. Ou seja, pacientes diabéticos são monitorados de forma remota através de aplicativo, no qual eles devem informar todos os dias a sua glicemia e o nível de cetose aferido picando a ponta de dedo, e todos os dias eles se pesam em uma balança que transmite os dados diretamente para o Virta, e quando o paciente sai da cetose, ou a glicemia aumenta ou o peso aumenta, a equipe do Virta entra em contato. Graças a esse acompanhamento bem intensivo, os resultados do Virta são muito bons, mas também é graças ao fato de que a intervenção que eles estão utilizando é uma intervenção altamente eficaz no diabetes. É uma dieta de muito baixo carboidrato. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Pois bem, o Virta publicou uma análise retrospectiva do que aconteceu com os seus pacientes que estavam em uso de medicamentos como o Ozempic, começaram a fazer dieta cetogênica e interromperam esses medicamentos. Foram 154 pacientes acompanhados por um ano. E eu acho que é interessante vocês olharem os gráficos desses estudos que a gente está falando, e eles estão disponíveis no meu blog. E quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast vai receber os links como de hábito. Pois bem, quando vocês olham o gráfico do estudo do Virta, é muito impressionante porque praticamente não houve nenhum reganho de peso após a suspensão da medicação por um ano. Neste mesmo tempo de um ano, o estudo de aprovação do IGOV mostrou um reganho de 2/3 do peso perdido. Mas você disse que no estudo do IGOV foi também interrompido todo tipo de suporte, enquanto que no Virta eles dão um suporte maravilhoso, né? Tem todo aquele acompanhamento remoto com coach de saúde, com a balança, então não são exatamente comparáveis essas duas situações. Perfeito, muito bem observado, é uma crítica justa. Acontece que foi feito um outro estudo do IGOV, e nesse outro estudo eles queriam observar exatamente isso aí. Tá, e se nós mantivermos o suporte nutricional semanal, e se nós mantivermos a orientação da prática de pelo menos 150 minutos de exercício por semana, e aí suspendermos a medicação, será que as pessoas vão ganhar o peso de volta? Então o estudo foi feito da seguinte forma: por 20 semanas, as pessoas ficaram utilizando a medicação, todas elas. E, claro, perderam uma quantidade significativa de peso, 10% do peso corporal. Quando, então, elas foram randomizadas para continuar usando a semaglutida, o IGOV, ou para o placebo. E era duplo cego, tá? As pessoas não sabiam se elas agora estavam usando a injeção de verdade ou a injeção com placebo. Resulta que o grupo que continuou usando a medicação até completar 68 semanas, perdeu incríveis 18% do peso corporal. Mas as pessoas que foram randomizadas para placebo, mesmo com orientação de restringir 500 calorias por dia, mesmo com orientação de atividade física, começaram a ganhar o peso de novo e ao final do estudo já tinham ganho mais da metade do peso perdido. Então isso mostra que a diferença entre esses dois estudos, do IGOV e do Virta Health, não está só no acompanhamento de perto que eles fizeram, mas sim no tipo de estratégia utilizada. Exatamente. É lógico que o ideal mesmo seria o quê? Um estudo comparativo, cabeça a cabeça dessas estratégias. Qual é o estudo dos meus sonhos? Seria assim:
Você pega um grupo de pacientes obesos e coloca todos em uso de semaglutida nessa dose alta de 2,4 miligramas, até eles perderem, digamos, 15% do peso corporal. E aí você randomiza um grupo para essas orientações tradicionais, que a gente já viu que não funcionam no estudo do IGOV, ou seja, passar fome e fazer exercício, e um outro grupo você randomiza para o que o Virta faz. O Virta faz o seguinte: dieta cetogênica ad libitum. Isso é muito importante, pessoal. No Virta, as pessoas não estão sendo orientadas a cortar calorias. Elas estão comendo até a saciedade, mas a dieta que eles consomem é uma dieta que gera saciedade. Eles não precisam passar fome de propósito. Enquanto que no outro estudo, as pessoas são orientadas a passar fome. E isso, como vocês já devem saber a essas alturas, tem tudo para dar errado. E eu vou ler o finalzinho da minha postagem lá do blog. Como eu digo no meu livro Uma Dieta Além da Moda, a fome é o cemitério das dietas. Por que as pessoas emagrecem com Ozempic e similares? Porque elas sentem menos fome. Por que as pessoas emagrecem com a dieta cetogênica do Virta? Porque elas sentem menos fome. Por que as pessoas ganham o peso novamente no estudo da semaglutida, muito embora estejam sendo orientadas a fazer uma dieta com 500 calorias a menos e exercício? Porque trata-se de uma dieta de fome, e a fome não é, nem nunca será, um estilo de vida. Até hoje, nenhum estudo havia demonstrado sucesso em manter a perda de peso após a suspensão da medicação, mas não porque as pessoas não seguem a dieta proposta, é porque a dieta proposta era inadequada. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.